A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Estamos começando aqui a nossa primeira aula do estudo do Apocalipse, Consolação e Esperança. Eu sou o pastor Marco Antônio e vamos começar a nossa aula do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te dê entendimento, sabedoria para que a tua vida seja mudada, transformada através desse estudo, através dessa palavra, que essa palavra venha trazer consolo e esperança para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus, e que venha fazer a leitura desse livro, venha trazer para você intimidade com o nosso Deus. Amém, meus queridos? Então vamos lá ao estudo do Apocalipse, Consolação em Paz, aula 1. Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 1 e 2 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O Apocalipse destaca e torna visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos revelar o Filho de Deus. Isso está escrito em João capítulo 5, versículo 39, que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, aleluias. Em contraste com os demais livros das Escrituras, em que é revelado o Salvador, o Filho de Deus, o Rei e Senhor, o Apocalipse nos revela o Senhor que está voltando na realização no final dos planos de Deus. É muito importante observar o seguinte: Deus concedeu a revelação dos acontecimentos finais a Jesus para que ele a transmitisse aos seus servos. Isso significa que somente os verdadeiros servos do Altíssimo receberão o entendimento do Espírito Santo para compreenderem o sentido de cada profecia. Além de ser um livro de consolo para a igreja nos últimos tempos, o Apocalipse mostra as catástrofes que se abaterão sobre a terra, a fim de que o mundo se prepare para a revelação visível do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, aqui nós temos a revelação da pessoa do Senhor Jesus, que todo livro, de Gênesis até Judas, traz a revelação do Salvador, do Senhor Rei, que veio salvar o mundo. O Apocalipse traz a revelação do Senhor Juiz, que vem trazer juízo, né? Capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar. O Apocalipse é o único livro que especifica uma bênção, tanto para os que leem, quanto para os que ouvem e guardam as suas palavras que nele estão escritas. Portanto, não basta ler e ouvir, é preciso guardar o que nele está relatado. Isso faz do Apocalipse um livro prático, de instruções morais e espirituais, e não apenas um livro de revelações futuras. Muitos cristãos têm ignorado a sua leitura por considerá-lo de difícil compreensão devido à grande simbologia nele existente. Com isso, têm perdido a oportunidade de fortalecer a sua fé e a sua comunhão com Deus, além, é claro, de desfrutar de experiências maravilhosas por meio das revelações do Espírito Santo. O mesmo Jesus que inspirou seu servo João a escrever
as palavras proféticas, concederá, por intermédio do Espírito, o entendimento a todos os que o amam e guardam a sua vinda. A leitura do Apocalipse é agradável e prazerosa e inunda o nosso ser de uma alegria incomparável. Vamos para o versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e o que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João, às 7 igrejas. O livro do Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Como o número 7 simboliza a perfeição, cremos que essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas são como um espelho que reflete o perfil e o caráter de cada cristão e de cada igreja que houve e que há no mundo. Temos de estar atentos a palavras contidas neste livro, pois elas trazem uma advertência pessoal do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é muito importante que, mediante a sua revelação, cada cristão venha avaliar minuciosamente a qualidade de servo que tem sido para o seu Senhor. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele trata diretamente com o pastor, com as igrejas, pessoalmente com cada servo, nas 7 igrejas que vamos falar à frente nesse curso. Versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e para seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Aquele que nos amou. Primeiro, o Senhor Jesus nos amou e depois ele nos lavou de todos os nossos pecados. Com o resultado deste amor e perdão, ele nos fez reis e sacerdote para Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, comprova isso. Vamos ler aqui. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluias. Reis, porque o Senhor nos dará o privilégio de reinar ao seu lado, com uma coroa incorruptível. E sacerdotes, porque fomos escolhidos pelo Altíssimo para apresentar ofertas de sacrifício continuamente diante dele. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens. Essa é a grande mensagem central do Apocalipse. O próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que viria. Em João capítulo 14, versículo 3. João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na primeira vez, ele veio como cordeiro para ser sacrificado pela humanidade. Isto é, ele veio como oferta de Deus para reconciliar o ser humano consigo mesmo. Isso quer dizer que Jesus não veio para julgar, mas para salvar, como está escrito em João capítulo 12, no versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Na segunda vinda, porém, será diferente, pois ele virá como grande juiz, conforme relatou o profeta Daniel. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14.
Diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. No mesmo capítulo 7, versículo 27 diz: E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluias! Nesse glorioso dia o Senhor eliminará o domínio de Satanás e todos os seus poderes demoníacos e anticristãos, e estabelecerá o seu magnífico reino de paz e de justiça. Versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essa é a maneira mais simples para definir alguém que excede todo e qualquer entendimento e que é eterno. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Portanto, o Senhor Jesus é a palavra viva e eterna, aquele que detém todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Não há nada e nem ninguém antes dele, e não haverá depois dele. Colossenses capítulo 1. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 15 e 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluias! Louvado seja o Senhor! Quem de fato crê nessa grandeza, não se deixe intimidar por nenhuma angústia ou aflição, por maior que seja. Nada temerei, pois o Senhor, o primeiro e o último, o princípio e o fim, todo o poder, o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Nada pode afligir a tua vida. Você crê no Senhor Jesus, a tua vida será salva e você sairá deste deserto que você está passando. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Companheiro na aflição. Houve grande perseguição aos cristãos por parte das autoridades romanas devido à divulgação da palavra de Deus. Assim, por não negar o Senhor Jesus, João foi exilado em uma pequena ilha que servia de prisão, chamada Pátimos. É uma ilha grega próxima ao mar Egeu. Pode ser que, a princípio, João tivesse imaginado que ali seria o fim do seu ministério. Porém, tudo acontecia conforme a vontade de Deus, pois, naquele lugar de tanto sofrimento, o Senhor daria ao seu servo a mais gloriosa de todas as revelações, o seu retorno em glória. Deus também permite que sejamos levados
a ilha de Patmos, quando somos humilhados, perseguidos, injustiçados, a fim de nos revelar algo muito maior e mais importante, como revelou a João. Diante disso, todo cristão tem que passar pelo crivo da perseguição. Aliás, é impossível ser um verdadeiro cristão e não ser provado pela perseguição. Ela começa primeiramente dentro da própria casa. Depois, estende-se pela vizinhança, pelos amigos do trabalho, pela escola. Portanto, quanto mais uma pessoa se dedicar à obra de Deus, mais ela será perseguida. Porém, maior também será a sua recompensa. Lembra que no começo, no versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra dessas escrituras. Abençoado será a tua vida. Versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Fui arrebatado no Espírito. João teve os sentidos elevados a outra dimensão pelo Espírito de Deus, onde pôde ver e ouvir extraordinárias revelações da parte do Senhor Jesus. A menção ao dia do Senhor estava relacionada ao primeiro dia da semana, pois foi quando o Senhor Jesus ressuscitou. Esse acontecimento provocou uma mudança até no calendário. A partir daí, os cristãos começaram a se reunir neste dia. Ao invés de deixar o último dia para o Senhor, começaram a reunir no primeiro dia da semana, porque representa as nossas primícias para Deus. A grande voz como de trombeta foi uma comparação feita por João para demonstrar a grande força e poder das palavras que saíam da boca do grande Rei e Senhor. Aleluias! Versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. O que vês, escreve no livro. O apóstolo João recebeu a maior e mais extraordinária revelação jamais vista ou ouvida por nenhum homem. Ele teve acesso ao trono de Deus e ouviu do próprio Senhor que registrasse fielmente em um livro tudo o que via. Aqui está um detalhe extremamente importante. O Apocalipse não foi escrito para os reis ou para os imperadores e governantes deste mundo, e tampouco para os incrédulos, mas para os eleitos que formam a igreja do Altíssimo na terra. É Ele quem trata diretamente com o seu povo e o instrui no caminho em que deve andar. A igreja representa a glória de Deus neste mundo de trevas. Por isso, tem o seu poder e a sua autoridade não somente para guerrear contra as forças espirituais do mal, mas também para libertar os algemados e oprimidos pelo diabo. Essa é a principal razão de ela ser tão perseguida por Satanás. O Apocalipse tem a finalidade de avivar e conscientizar os salvos, a fim de que assumam a sua posição de filho de Deus neste mundo. A igreja do nosso Senhor é a única esperança de salvação para os que se encontram perdidos. Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro simbolizam as 7 igrejas da Ásia, que nós vimos no versículo 11, que representam a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. Assim como um castiçal tem a função de levar a luz
ao ambiente onde é colocado, a igreja tem a responsabilidade de iluminar com a palavra de Deus o que estão nas trevas. Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluias. Versículo 13 de Apocalipse capítulo 1. E no meio dos 7 catiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O Filho do Homem é uma referência ao Senhor Jesus, que é descrito nessa visão como sacerdote, rei e juiz. A roupa comprida que o vestia e o cinto de ouro que cingia o seu peito apontam para a sua grandeza, para o seu poder, para o seu domínio e para a sua majestade. João teve uma visão magnífica do Filho de Deus, glorificado e exaltado pelo Pai. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os cabelos brancos como a lã branca apontam para o indescritível fulgor da glória celestial do nosso Senhor. Daniel capítulo 7, versículo 9, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Aleluias. O branco resplandece dos seus cabelos, revela também sua eternidade, sabedoria, pureza e santidade. Os olhos como chama de fogo caracterizam a sua onisciência, ou seja, a sua infinita capacidade de penetrar no mais profundo do coração humano, a fim de desvendar tudo o que está oculto. Como justo juiz, seus olhos esquadrinham mentes e corações, para retribuir a cada um conforme as suas obras e intenções. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Aleluias. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os olhos como chama de fogo, nada é escondido de Deus. Deus conhece o mais profundo do meu coração e do seu coração. Versículo 15. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Os pés semelhantes ao latão reluzente caracterizam o Senhor Jesus como juiz. No passado, o latão era colocado na fornalha até adquirir um brilho resplandecente.
João usou uma linguagem simbólica para descrever o que via. Por ser justo e santo em todo o seu proceder, o Senhor não tolera a iniquidade, o pecado. Por isso, ele pisará e julgará todo o pecado cometido pelo ser humano. Já a voz, como de muitas águas, simboliza o juízo de Deus. Nada, nem ninguém será capaz de impedir o derramamento do seu juízo, pois a voz poderosa do Senhor já o decretou. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. As 7 estrelas representam os pastores ou mensageiros de cada igreja. Eles são vistos sob a mão direita do Senhor Jesus, o que significa que estão sob seus cuidados e proteção. O Senhor tem muito amor e zelo pela vida dos seus servos, pois estes são os seus instrumentos neste mundo para anunciar o precioso evangelho da salvação aos perdidos. A espada aguda que sai da boca do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluias! Que tem autoridade para corrigir e disciplinar a igreja do Senhor. Como uma espada afiada, a palavra remove todos os pecados daqueles que se submetem sua vida a ela. Ao contemplar o rosto de Jesus, João comparou ao sol que resplandece com toda a sua força. Esse brilho intenso em sua face demonstra a sua santidade, a sua glória e justiça sem igual. João, juntamente com Pedro e Tiago, já havia visto o mesmo resplendor do seu rosto no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17. Versículo 2. E transfigurou-se diante deles o seu rosto, e resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ali o Senhor, o corpo do Senhor Jesus, tinha sido transformado. As vestes espirituais, que resplandecem como o sol, tinha vestido o Senhor Jesus. Assim também vai acontecer como no piscar de olho, quando o arrebatamento acontecer em nossas vidas. Nós seremos, no piscar de olhos, seremos transformados do nosso corpo, da nossa carne corruptível, para uma veste incorruptível. E depois seremos arrebatados. Aleluias. Capítulo 1, versículo 17 diz assim: E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Caí aos seus pés como morto. O apóstolo João não resistiu de pé diante de tamanha glória. O temor invadiu o seu ser de tal maneira que mexeu com toda a sua estrutura. Com certeza, reconhecendo-se um mísero pecador, João se sentiu indigno de contemplar toda a santidade do Filho do Deus eterno. A visão do Senhor Jesus em toda a sua magnitude e majestade era algo inigualável. Quem não temeria diante de tamanha grandeza?
A reação de João foi a mesma de Daniel, pois também lhe faltaram forças físicas ao receber as revelações do Senhor. Daniel, capítulo 10, versículo 8 e 11. Do 8 até o 11. Aleluias. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Quer dizer, Daniel se reconheceu como pecador. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, como o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, estende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. O rei Josafá uma vez disse, 2 Crônicas capítulo 19, andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração puro, íntegro, igual a Daniel e João. João só teve o seu coração tranquilizado quando o Senhor Jesus pôs sobre ele a sua mão direita, dizendo: não temas. Igual aconteceu com Daniel, hein? Que bênção! Eu sou o primeiro e o último, mesmo sendo tão grandioso, santo. O Senhor estende a sua poderosa mão para o pecador que tem o coração quebrantado. Então é isso que o Senhor Jesus faz comigo e com você. Quando quebrantamos o nosso coração igual a Daniel, igual a João, confessamos o nosso pecado ao Senhor Jesus, Ele fala para nós: não temas, eu sou contigo. Ele nos fortalece, Ele nos abençoa. Por isso esse estudo do Apocalipse é o estudo do consolo e da esperança. Versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz, Ele venceu o inferno e ao ressuscitar dentre os mortos, triunfou sobre a morte. Portanto, a chave, ou seja, a autoridade, o Senhor entregou para mim e para você. Sobre o inferno e sobre a morte, foi dada a Ele, ao Senhor Jesus. Por isso, é ao Filho de Deus que devemos temer. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então se arrepende. Arrepende-se, ainda dá tempo para você se arrepender. Porque é o Senhor, o juiz, quem vai julgar as suas obras, as suas ações, a intenção do seu coração, que vai julgar cada palavra que sai da tua boca, da nossa boca. Então é o momento de você se arrepender, de você se prostrar de joelhos, igual a Daniel, igual ao apóstolo João, e se arrepender de todo o pecado. Versículo 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto. Essa expressão deixa claro que o Apocalipse trata de questões e fatos que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer antes e depois da vinda do Senhor Jesus. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra
e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Chegamos ao final da primeira aula, né, aqui na escola de profetas Betel. Eu sou o pastor Marco Antônio. Espero que essa aula possa transformar a tua vida e trazer uma maior intimidade e comunhão com o Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que o Espírito Santo inunda o teu coração, que você se mergulhe nos rios de água viva do Senhor. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida e até a próxima aula. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.